A condição de refugiado impede a extradição. Por isso que César e Batiste e seus advogados, excelentes advogados, por isso que César e Batiste e seus advogados optaram pelo refúgio. O refúgio, em tese, impede a extradição. Esse foi o principal embasamento utilizado por César e Batista. Esse foi o raciocínio utilizado por César e Batista e seus advogados. Vamos pedir refúgio, nós vamos conseguir esse refúgio e nós vamos impedir essa extradição e você, Batista, vai ficar aqui no Brasil e não vai ser extraditado para a Itália para cumprir prisão perpétua. Entenderam? O Supremo Tribunal Federal, ele tem o entendimento que o asilo não impede a extradição e nem tem lei que diga isso. Por isso que ele não pediu asilo político e acabou pedindo o quê? Refúgio. Mas, meus caros, a questão do asilo e do refúgio é muito polêmica. Nós acabamos de estudar na primeira parte. No caso de César e Batiste, o próprio César e Batiste e seus advogados alegam que ele cometeu crimes políticos. Se ele estava alegando que cometeu crimes políticos e a perseguição era de natureza política, o instituto a ser aplicado nesse caso específico era o asilo político. Ele optou pelo refúgio porque ele acreditava que o refúgio iria impedir a extradição, o que na prática não ocorreu. O STF mudou até mesmo a sua jurisprudência. O STF cassou o ato do ministro da Justiça. Por isso que ocorreu um conflito, um choque de soberanias. Soberania política do Poder Executivo, soberania jurídica do Supremo Tribunal Federal. Mas ficou claro, pediu refúgio porque acreditava que o refúgio ia impedir a extradição. Deem uma lidinha, por gentileza, no Estatuto do Estrangeiro, artigos 33 e artigo 34. Dá uma lidinha, 33 e 34. Vai ficar muito claro para você o motivo pelo qual César e Batiste pediu refúgio para que impedisse a extradição. Ficou claro, meu amigo? Vamos à próxima pergunta, vem comigo. Professor, o que vem a ser os refugiados ambientais? Bem, meus caros, veja, mais uma pergunta que nós trabalhamos na primeira parte do programa. Veja como os temas são atuais, são interessantes. Veja como asilo e refúgio são institutos que merecem uma atenção maior. O que vem a ser refugiados ambientais? Meus caros, presta atenção nesse dado. De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, em 2050 nós teremos cerca de 250 milhões de refugiados ambientais. Presta atenção. Em 2050, nós teremos cerca de 250 milhões de refugiados ambientais. População de vários países. São pessoas, grupos de pessoas que se deslocam, saem de suas casas, de suas moradias, seus países de origem, em decorrência de mudanças climáticas. Quais mudanças climáticas? Quaisquer. Todas que você possa imaginar. Desertificação, seca do Nordeste, por exemplo. Chuvas em excesso, deslizamentos, terremotos, como o que ocorreu no Haiti, no Chile, na Turquia. Há poucos dias, no Ceará, nós tivemos tremores de terra. Vejam como as mudanças, vejam as consequências catastróficas que nós já estamos sofrendo com as mudanças climáticas, criação de refugiados ambientais. Alguma vez conseguimos imaginar isso em nossa história, meus amigos? A migração, o deslocamento de grupos imensos de pessoas em decorrência de as mudanças climáticas. Algumas ilhas de Nova Guiné já desapareceram. O oceano engoliu. O nível dos mares está aumentando a cada momento. Os terremotos que ocorreram em alguns lugares do planeta recentemente deslocaram cidades. Algumas cidades chilenas
foram deslocadas de 3 a 6 centímetros. Você sabe o que é pegar a cidade de São Paulo? Pega a cidade de São Paulo e arrasta ela um pouquinho para deslocar 6 centímetros? Mudar a estrutura do planeta? Veja que acontecimento catastrófico e perigosíssimo para a raça humana. E os primeiros efeitos que nós estamos presenciando é a existência de refugiados ambientais. Pessoas que tinham uma vida hoje, e em decorrência de um tsunami, amanhã não tem mais nada. Essas pessoas, se sobreviverem, precisam se deslocar, precisam recomeçar, buscar trabalho, comida, proteger a família. Eis a questão dos refugiados ambientais, que estima-se apenas que em 2050 chegue a 250 milhões de pessoas. E nós conhecemos bem os refugiados ambientais aqui no Brasil. Como assim? Pessoal, nas décadas, principalmente da década de 70 em diante, 80, 90, várias pessoas do Nordeste brasileiro, principalmente, belo Nordeste, diga-se de passagem, principalmente de regiões extremamente secas, se deslocaram e foram para locais como Brasília, o estado de São Paulo. Nós temos hoje muitas pessoas originárias do Nordeste que estão em Brasília, São Paulo, até mesmo no Sul. Claro que hoje o movimento é até um pouco diferente. Nós estamos indo para o Nordeste por causa da riqueza do Nordeste e do desenvolvimento do Nordeste. Tudo bem, eu não estou entrando nessa questão. Mas a questão principal é que nós tivemos uma migração muito grande de pessoas do Nordeste para outros locais do país, principalmente Sul e Sudeste. Eles não deixam de ser refugiados ambientais. Claro, pessoal, o refugiado, o conceito de refúgio, do Estatuto do Refugiado, que eu citei hoje, o conceito de refugiado, tem um requisito básico. A pessoa tem que estar fora de seu país de origem. Alguém lá de Cuba, algum cubano que vem para o Brasil, ele pode pedir refúgio aqui no Brasil. Para que ele possa pedir refúgio aqui no Brasil, ele tem que estar fora de Cuba e tem que estar aqui no Brasil. Para que a família de um refugiado seja protegida pelo refúgio aqui no Brasil, ela tem que estar residindo, tem que estar morando aqui no Brasil. É um requisito básico. Pede refúgio, quer ter a proteção do governo brasileiro, tem que estar, então, aqui no território brasileiro. É um requisito básico. Eu falo e destaco esse requisito porque eu expliquei a questão das pessoas que vêm do Nordeste para o Sul e Sudeste. Não estariam fora de um território. Mas eu citei apenas o exemplo específico brasileiro para vocês perceberem como é um instituto atual. Deslocamento, migração de pessoas em decorrência de mudanças climáticas atuais e desastrosas, destruidoras. Os refugiados ambientais, pessoal, nós não temos hoje uma disciplina, uma lei que trate do tema específico, refugiados ambientais. Pessoas que migram, que se deslocam em decorrência das mudanças climáticas. Temos até projeto de lei que trata do assunto. Temos até projeto de lei. Mas nós não temos nada específico previsto de forma expressa. Se pessoas, grupo de pessoas, saírem de seus países de origem em decorrência de mudanças climáticas e vierem para o Brasil, eles serão refugiados ambientais? Teoricamente, sim. Eles podem pedir refúgio aqui no Brasil, já que não tem previsão de refugiado ambiental. Pessoal, os refugiados ambientais, teoricamente, eles podem pedir refúgio aqui no Brasil com base no artigo 1º, inciso 3º do Estatuto do Refugiado. Eu estou fazendo uma interpretação bem forçada, para realmente proteger o Instituto, os refugiados, para realmente aplicar o Instituto do Refúgio. Poderíamos utilizar, então, o artigo 1º, inciso 3º do Estatuto do Refugiado. Isso seria possível? Possível? Sim, seria possível. Pelo menos para a gente poder proteger essas pessoas. Mas fica aqui o nosso alerta para a questão dos refugiados ambientais. É um tema que realmente está palpitando e merece nossa atenção. Ok? Vem comigo e vamos à próxima pergunta. Professor, o asilado pode ser extraditado?
O Instituto do Asilo Político